Bom, turma, dando continuidade aos nossos vídeos, onde nós procuramos justificar as melhores formas de nós exprimirmos dosagens de coagulantes no tratamento de águas de abastecimento, agora a gente precisa falar um pouquinho do cloreto de polialumínio, do PAC, que é um coagulante largamente empregado no tratamento de águas de abastecimento e com grande performance. Nós falamos no nosso vídeo anterior, no vídeo 2, parte 2, nós falamos sobre o sulfato de alumínio, mas agora a gente precisa falar um pouquinho sobre o cloreto de polialumínio, que apresenta uma importância significativa para a gente. Então vamos lá. Nós já mostramos que normalmente as estações de tratamento de água expressam suas dosagens de coagulante como produto comercial por volume de água. Nós mostramos que não é a forma mais adequada. Nós precisamos, o ideal é sempre que nós consigamos exprimir as nossas dosagens não como produto comercial e sim como sal. O ideal é que nós consigamos expressar essas dosagens como sal, ou seja, o produto ativo, que efetivamente é empregado no processo de coagulação. Nós já fizemos um exemplo de cálculo para o sulfato de alumínio, é o nosso vídeo parte 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cloreto de polialumínio. Vamos entender como que o cloreto de polialumínio ele é produzido. E a gente vai conseguir descobrir uma melhor forma de nós explicitarmos essas dosagens. Bom, o cloreto de polialumínio ele precisa de uma folha de alumínio. Então, a fonte mais barata, mais disponível no mercado é a bauxita, é o Al2O3, é o minério que contém Al2O3. O que eu vou fazer? Esse coagulante ele tem que ser solubilizado em água, então ele contém água, e ele é acidulado com ácido clorídrico. Lembra que o sulfato de alumínio nós acidulamos com ácido sulfúrico. O cloreto de polialumínio ele é acidulado com ácido clorídrico devido a questões de estabilidade do coagulante. Então nós utilizamos o ácido clorídrico como acidulante, ele é acidulado e eventualmente, e eu preciso subir um pouco o pH do coagulante de tal forma a formar as minhas espécies monoméricas, as minhas espécies poliméricas, ou seja, o que difere o sulfato de alumínio do cloreto de polialumínio, a grosso modo. No sulfato de alumínio, o alumínio está preferencialmente na forma de Al mais 3, coagulante puro. No cloreto de polialumínio, como eu estou acidulando e eu subo ligeiramente o pH do coagulante, essas espécies monoméricas e poliméricas que são formadas resultantes da reação do alumínio com a água, elas se formam diretamente no coagulante, parcialmente, ao invés de formarem na fase líquida. Bom, então, de qualquer forma, como é que eu produzo cloreto de polialumínio? Eu tenho o alumínio, L2O3, o meu mineral, o meu minério, em água, meio aquoso. Eu preciso acidular para poder solubilizar o alumínio e eu adiciono certas quantidades de NaOH, uma base, para subir ligeiramente o pH e formarem com que permitir que essas espécies hidrolisadas se formem no coagulante, o que faz com que o cloreto de polialumínio tenha um caráter menos ácido quando comparado com o sulfato de alumínio. Mas, essencialmente, isso aqui é o meu produto comercial, ou seja, o cloreto de polialumínio líquido. Essencialmente, qual que é o produto ativo? É o alumínio, que é adicionado na forma de Al2O3. É a minha matéria-prima principal. Portanto, do ponto de vista do fabricante, como é que ele explicita a concentração do coagulante? Na forma de Al2O3. Também uma concentração mássica, porcentagem mássica, porque ele é um coagulante concentrado. Então, normalmente, eu consigo produzir o PAC com concentrações que variam de 10 a 20% como L2O3, porcentagem mássica. As duas formas mais usuais de fornecimento, os fabricantes conseguem fornecer PAC a 10%, PAC a 18%. Então, como é que o fabricante ele explicita a dosagem? A porcentagem como a L2O3. Então, aqui, eu coloquei aqui um catálogo de um fabricante de cloreto de polialumínio, Guaçufloc 1001. Olha aqui a alumina, porcentagem mássica, mínimo 9%, máximo 11%. Então, como é que ele explicita a concentração dele? Porcentagem de Al2O3 no meu coagulante. E, naturalmente, a massa específica ela é conhecida. Então, com base na massa específica e na concentração, no teor de Al2O3, é justamente dessa forma que nós vamos calcular as concentrações do alumínio presente no coagulante e fazemos as transformações pertinentes. Mas veja só, a matéria-prima continua sendo Al2O3. Então, para o fabricante, o melhor é nós explicitarmos, ele explicita melhor como L2O3, porque ele utiliza como base máxima para a produção do produto comercial. Mas, como eu já comentei com vocês, para a gente não é muito usual nós trabalharmos
concentração como a L2O3. Olha aqui um catálogo de um fabricante, um fornecedor, cliente, Sabesp. Olha aqui o cloreto de polialumínio. O lote produzido e vendido, olha aqui a densidade do produto, olha aqui a porcentagem como L2O3. Aqui, 10,3%. Ou seja, o fabricante, ele fornece isso aqui, quando você compra o produto, ele deve, em linhas gerais, ele tem que fornecer um certificado de qualidade do produto que ele está fornecendo, então ele fornece a concentração como a L2O3. Então, lembrando, para o fabricante, o melhor é ele explicitar essas concentrações como L2O3. Mas, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do usuário, do operador da ETA, não é usual nós exprimirmos dosagens como L2O3. Então, o que normalmente nós fazemos? Quando nós utilizamos o sulfato de alumínio líquido como coagulante, nós mostramos que, do ponto de vista histórico, é muito comum nós explicitarmos essa dosagem como L2SO4, 14 águas. Então, é interessante que também o PAC, nós explicitemos as nossas dosagens como a L2SO4, 14 águas. Por quê? Porque me permite fazer uma comparação com o sulfato de alumínio. Mas veja, essa é uma forma. Eu posso explicitar essas dosagens de outra forma. Eu poderia explicitar como miligramas de alumínio por litro, por exemplo. Posso fazer isso. Mas para manter um certo padrão de comparação com o sulfato de alumínio, também é muito comum as estações de tratamento de água explicitarem essas dosagens de coagulante, o PAC, como miligramas de L2SO4, 14 águas por litro. Por quê? Vai me permitir comparar com o sulfato de alumínio, fazer uma comparação. Então, qual é o nosso ponto de partida para isso, mais uma vez? Equivalência mássica. Eu sei que 1 mol de L2O3 tem 2 moles de alumínio. 1 mol do sulfato de alumínio com 14 águas de hidratação tem 2 moles de alumínio. Então, 1 mol de Al2O3 é equivalente a 1 mol de Al2SO4, 14 águas. Quanto que é o mol do Al2O3? 102 gramas. Qual é o mol do Al2SO4, 594. Lógico, associado a 14 gramas. 594 gramas. Essa vai ser minha equivalência. Aí você vai dizer, mas eu vou explicitar uma dosagem em 10 miligramas como sulfato de alumínio, mas eu não tenho sulfato de alumínio. Mas a questão não é essa. Você não tem o sulfato de alumínio. Você não tem. O que você tem é o alumínio. É que você está exprimindo como a L2SO4, 14 águas, de tal forma que você possa comparar com outros coagulantes também à base de alumínio. Então, vamos, por exemplo, fazer um exemplo de cálculo 1. Então, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o mesmo problema que nós apresentamos nos nossos vídeos parte 1 e parte 2. Eu tenho uma vazão, afluente a uma estação de tratamento de água, ela é igual a 100 litros por segundo. E agora, estou trabalhando com o coagulante, o PAC líquido, cuja concentração é igual a 10,3% como a L2O3. Aí, eu sei, dado do fabricante, que a massa específica do coagulante é igual a 1.250 kg por metro cúbico. É a massa específica. Então, lembra, no nosso problema, no nosso vídeo parte 2, nós calculamos a dosagem que nós estávamos utilizando no tratamento, na ETA. Essa dosagem era igual a 15,3 miligramas de Al2SO4, 14 águas. Essa era a dosagem que eu estava utilizando para aquelas condições do problema. Eu estava adicionando um coagulante, um sulfato de alumínio líquido, com uma determinada vazão. A vazão era mais ou menos, se não me falha a memória, 150 ml por minuto. Era a vazão do coagulante. Agora vamos imaginar o seguinte. Eu estou trabalhando com sulfato de alumínio. Eu vou trocar o coagulante. Eu vou tirar o sulfato de alumínio e agora eu quero utilizar o PAC. PAC com, por exemplo, concentração de 10,3% como L2O3. A questão é a seguinte, qual que é a vazão requerida do coagulante? Produto comercial, em ml por minuto. Vamos admitir que eu quero uma mesma equivalência do PAC e do sulfato de alumínio. A mesma base, a mesma quantidade de sal ativo. Quanto que eu tenho que dosar de PAC? Produto comercial. Então, por isso é que é tão interessante que essas dosagens sejam expressas sempre na mesma base comum. Ou seja, esse é um problema muito típico em estações de tratamento de água. A ETA trabalha com coagulante, por exemplo, sulfato de alumínio, e quer mudar para o PAC. E aí, quanto que eu doso de produto para manter a mesma equivalência? Então, vamos lá. Vamos determinar primeiro a concentração do PAC como a L2SO4, 14 águas. Então, agora, eu vou calcular a concentração do PAC, do meu coagulante, como a L2SO4, a L2SO4, 14 águas. O que eu tenho? O que eu conheço?
Eu sei que a concentração máxima do meu coagulante é 10,3%. Isso significa 10,3 dividido por 100 é igual a massa de L2O3 pela massa total. Portanto, a massa de L2O3 é igual a 10,3 dividido por 100 vezes a massa total do coagulante. Lembrando, eu vou dividir ambos os termos pelo volume total de coagulante. Divido esse termo por volume total, divido esse termo por volume total. O que eu vou poder calcular? Massa total de L2O3 por volume total do coagulante é a concentração do meu coagulante explícito como L2O3. O que é a massa total dividido pelo volume total? É a massa específica do coagulante. Portanto, agora eu consigo calcular a concentração do coagulante como a L2O3, em quilos por metro cúbico. Quanto que é esta concentração? Bom, 10,3 dividido por 100 vezes 1.250 quilos por metro cúbico, que é a massa específica do coagulante. Isso vai me permitir calcular a concentração de L2O3 no coagulante. Quando tem o PAC 10,3%, este PAC 10,3% como L2O3, qual é a concentração em quilos por metro cúbico? A concentração vai ser igual a 128,75 quilos por metro cúbico. Quilos de L2O3 por metro cúbico. Pronto. Primeiro passo. Cheguei lá. Agora eu vou utilizar o critério de equivalência. Como eu sei que 1 mol de L2O3 é igual a 1 mol de Al2SO4,3, então eu vou dizer que 102 gramas de L2O3 é igual a 594 gramas do meu coagulante do meu sulfato de alumínio. Qual é a concentração que eu tenho do meu coagulante? 128,75 kg por metro cúbico. Então, regra de 3, eu vou poder calcular, explicitar a concentração do meu coagulante como a L2SO4,3. Bom, então, regra de 3, 128 vezes 594, dividido por 102. Está aqui. Então, isso agora me permite calcular a concentração do meu alumínio expresso como a L2SO4,3, 14 águas. Quanto que é isso? 128,75 vezes 594, dividido por 102. Isso vai dar uma concentração igual a 749,8 quilos por metro cúbico. Pronto. Feito isso, agora, balanço de massa. Então, eu tenho a água bruta, da mesma forma que nós fizemos nos vídeos parte 1 e 2. Nós temos aqui a água bruta, o coagulante e a água coagulada. Vamos fazer um balanço de massa. Massa total de coagulante na entrada tem que ser igual à massa total de coagulante na saída. Simples. Então, quais são as nossas entradas? Água bruta, vazão da água bruta, vezes a concentração do coagulante na água bruta, mais a massa do coagulante que eu estou adicionando. Isso tem que ser igual a vazão de água bruta, mais a vazão do coagulante, vezes a sua dosagem na fase líquida. Então, nós sabemos que a concentração do coagulante na água bruta é zero, então esse termo é zero, e que a vazão de coagulante, quando comparado com a vazão da água bruta, é muito pequenininha, muito reduzido. Então, a vazão de coagulante é aproximadamente igual a zero. Portanto, como é que eu posso calcular agora as minhas concentrações, a minha massa do coagulante na fase líquida? O que é essa massa do coagulante que eu estou adicionando? A massa do coagulante é a concentração do coagulante vezes a vazão do coagulante. Ou seja, essa massa de coagulante que eu estou adicionando é justamente a vazão que eu tenho que adicionar, a vazão do meu produto comercial, vezes a concentração do meu coagulante, expresso na unidade que no caso eu calculei como sendo a L2SO4,3, 14 águas. Então é a concentração do coagulante vezes a vazão do coagulante. Isso tem que ser igual à vazão da água bruta vezes a dosagem do coagulante. Portanto, vou explicitar o que eu quero calcular. A vazão do coagulante. Eu vou explicitar a vazão do coagulante. O que é a vazão do coagulante? Vazão da água bruta vezes a dosagem do coagulante, dividido pela concentração do coagulante. Vamos às contas. Bom, vazão da água bruta, 100 litros por segundo. Qual que é a dosagem que eu quero na água coagulada? 15,3 miligramas por litro, que equivale a 15,3 gramas por metro cúbico. Dividido pela concentração do coagulante. Quanto que é a concentração do coagulante? A concentração do coagulante, como a L2SO4,3, 14 águas, é igual a 749,8 quilos por metro cúbico. Cuidado com as unidades. Se aqui é quilos por metro cúbico, então aqui também tem que ser quilos por metro cúbico. E aí a vazão do coagulante ele vai ser calculada em litros por segundo. E aí eu posso calcular nas unidades pertinentes. Posso fazer uma mudança de unidades. Se você fizer essa conta, você vai ter a necessidade de uma vazão de coagulante, produto comercial, igual a 122,4 ml por minuto. Ora, compara com o que nós fizemos no nosso vídeo parte 2. No nosso programa parte 2, nós estávamos utilizando o sulfato de alumínio líquido como produto comercial. Qual era a vazão de coagulante? 150 ml por minuto, de tal forma que a dosagem
como sulfato de alumínio, ele é igual a 15,3. Agora, se eu trocar o coagulante, tiro o sulfato de alumínio líquido, coloco o meu produto comercial, o PAC, a 10,3%, para que eu possa manter a mesma equivalência como alumínio, a vazão de coagulante tem que ser menor, ligeiramente menor. Tem que ser igual a 122,4 ml por minuto. Tem que ser um pouco menor, de tal forma que eu mantenha a mesma equivalência. Eu vou fazer um segundo exemplo, um parte 2. Vamos admitir que eu não esteja utilizando o PAC 10%. Vamos admitir que eu utilize um PAC, por exemplo, em torno de 18%, um PAC mais concentrado. Olha aqui um catálogo de um PAC, por exemplo, olha aqui, um PAC, por exemplo, em torno de 18% como L2O3. Ou seja, veja que o coagulante ele é mais concentrado. Eu vou fazer o mesmo cálculo, só que agora o meu coagulante não vai ser um PAC líquido a 10,3%, vai ser 18%. Veja como é importante nós mantermos sempre uma base de cálculo comum, de tal forma que nós consigamos associar dosagens. Qual seria a vazão requerida do coagulante? A vazão afluente é a mesma, o PAC mudou, é um PAC mais concentrado, a massa específica é maior, porque ele é um PAC mais concentrado, vamos adotar uma massa específica igual a 1.400 kg por metro cúbico, e eu quero que a dosagem do coagulante, na fase líquida, seja igual a 15,3 miligramas de L2CO3, 14 águas. Qual deve ser a vazão requerida do coagulante? Mesma coisa. O que eu vou fazer? Preciso determinar a concentração do PAC como a L2SO4, 14 águas. Só que agora é 18%. Então, mesmo cálculo que eu fiz anteriormente, 18 dividido por 100 vezes a massa específica do coagulante. Ou seja, se eu fizer essa conta, a concentração do coagulante como L2O3 vai ser igual a 252 kg por metro cúbico. Ele é mais concentrado. Vou utilizar a mesma equivalência mássica que nós fizemos anteriormente. Qual é a concentração agora do meu coagulante com a L2SO4, 14 águas? Então, 252 kg por metro cúbico de L2O3 vezes 594 dividido por 102. A concentração do coagulante com a L2SO4, é igual a 1.467,5 quilos por metro cúbico. Vou fazer o mesmo balanço de massa que eu fiz anteriormente. Água bruta, coagulante, água coagulada. Mesma coisa. Fazendo a mesma conta, a vazão do coagulante, a gente já viu, é a vazão da água bruta vezes a dosagem do coagulante dividido pela concentração do coagulante. A vazão da água bruta é a mesma, 100 litros por segundo. A concentração do coagulante é a mesma, lembrando que essa dosagem está expressa como a L2SO4, 14 águas, 15,3 miligramas por litro, que equivale a 15,3 gramas por metro cúbico, dividido pela concentração do coagulante, que é igual a 1.467,5 quilos por metro cúbico. Portanto, qual que é a vazão do coagulante? Se você fizer a conta, ela é igual a 66,6 ml por minuto, como produto comercial. Veja como é diferente. Eu tenho um produto agora mais concentrado, o alumínio é mais concentrado no coagulante, no PAC é 18%. Se eu utilizo um PAC 10,3%, qual que é a vazão de produto comercial? 122 ml por minuto. Se eu utilizar um PAC 18%, a vazão do meu produto comercial, 66,6 ml por minuto. A vazão é diferente. Mas veja que eu só consegui fazer esse cálculo porque eu utilizei uma base comum. Por isso que é muito comum, é muito mais interessante que nós explicitemos as nossas dosagens de PAC como uma base comum, que no caso pode ser o alumínio, pode ser na forma de L2O3, pode ser também na forma de L2SO4, 14 águas. Explicitar na forma de L2O3 a L2SO4, 14 águas é interessante porque me permite uma comparação com o sulfato de alumínio líquido. Eu mantenho uma base comum. Então, turma, basicamente é isso aí. Então, caso vocês queiram sempre continuar os estudos de vocês, quem ainda não viu, né, dos vídeos que eu tenho apresentado regularmente, quem ainda não sabe, eu tenho um livro que eu publiquei recentemente, chama-se Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. É um livro em PDF, é um livro gratuito. Vocês podem ir nesse site, baixar o livro e continuarem os estudos de vocês. Então, é isso aí. Se porventura alguém tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo. Se alguém, porventura, tiver alguma sugestão de alguma coisa que possa ser melhor explicitada, estudada, alguma dúvida que eu possa preparar algum futuro vídeo, deixe também nos comentários
e aí a gente vai produzindo novos materiais interessantes para a engenharia sanitária e ambiental. Então, turma, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.